Olá, mamães, papais e responsáveis, tudo bom com vocês? Hoje a minha conversa é exclusivamente com vocês e eu trouxe algumas dicas para que vocês possam trabalhar com as crianças nesse período de pandemia. Vamos à primeira dica? Primeira dica, estabeleçam uma meta. Sabemos que vocês tinham os dias corridos, trabalham, têm as coisas de casa também e nem sempre dá para fazer todas as atividades com as crianças. Então, o que vocês podem fazer? Estabelecer uma meta. Se vocês conseguem fazer só uma atividade, então vocês vão fazer uma atividade apenas durante a semana e junto com a criança vocês vão construir um mural. Fez aquela atividade, vai lá junto com a criança, marca a atividade que foi feita. Por exemplo, pode pedir para carimbar o dedo, ou pintar uma bolinha, ou fazer um desenho. Quando vocês conseguiram fazer essa atividade, então vocês vão aumentar mais uma atividade na semana, então já foram duas. E aí vocês vão aumentando a partir do momento que vão se organizando. Segunda dica. Trazer a atividade que a gente passa lá no canal para o dia a dia de vocês. Então, como vocês podem trazer as atividades que são passadas lá nos canais para o dia a dia de vocês? Como vocês vão poder trabalhar as vogais, por exemplo, o alfabeto, as palavrinhas, que é o caso da turminha de Infantil 5. O pai está lendo alguma coisa no computador, então ele pode pedir, colocar lá a vogal A e pede para a criança reconhecer que vogal é aquela. A criança que está começando um processo de alfabetização, como da turma de Infantil 5, um rótulo de um biscoito, num momento de conversa, está passando alguma coisa na televisão, vocês podem perguntar, filho, que palavrinha é aquela? Se for um filme, por exemplo, dá uma pausa e pede para a criança ler que palavra é aquela. Sempre chamando a criança e estimulando para que ela leia o que foi passado nas atividades lá nos canais. Outra dica também, como vocês podem trabalhar números e quantidades. Na turma de 2 anos, a gente está trabalhando nos números de 0 a 5 e a turma de 3 de 0 a 10. Então, como pode ser trabalhado, por exemplo, a gente está colocando lá o numeral 3. Vocês podem trabalhar contando os objetos que tem na sala, os brinquedos das crianças no quarto. Com os maiores, pode fazer contagem regressiva de 1 até 10 ou de 1 até 20, para que eles guardem o brinquedo que está espalhado pela casa. Outra dica também, trabalhar os conceitos matemáticos. Cheio, vazio, grande, pequeno, maior, menor. Então, como vocês podem trabalhar o conceito de cheio ou vazio? Às vezes a criança ela não quer comer, então você já usa esse conceito para trazer para o dia a dia na hora da alimentação. Então ela está lá com o pratinho cheio. Então, filho, vamos deixar esse prato vazio, vamos deixar o copo vazio. Outra dica também é a questão do maior e menor. Vocês podem medir o tamanho da mão, o tamanho do pé, ver quem é maior, ver quem é menor. Outra dica também, como trabalhar as diferentes texturas. Pode pedir para a criança passar a mão na parede, para sentir a textura da parede, para ver se é áspera, se tem uma textura diferente. O pelo de um gato, de um cachorro, o tapete. Como é a textura do tapete? Vamos ficar descalço e passar o pezinho no tapete? É fofo, é áspero? Como ele é? Outra dica também é as cores. Como nós podemos trabalhar as cores? Por exemplo, lá no canal a gente colocou uma atividade que é para trabalhar a cor vermelha. Então, vocês podem perguntar se tem alguma parede em casa que seja vermelha, pode perguntar que cor é aquela. A roupa, pode vestir na criança uma roupa que foi a cor trabalhada lá no canal. Então, vocês vão estar estimulando a criança a trabalhar e reconhecer aquela cor que as professoras colocaram nos canais. Terceira dica, leia para a criança. É muito importante a leitura para a criança nessa fase da educação infantil, mas nós sabemos que tem crianças que não gostam de leitura. Então, o que vocês podem fazer para ajudar? Faça dela protagonista, faça dela um personagem legal, peça para ela incluir, vai ver ela tem um ursinho que é muito apegado, o ursinho Pimpão quer colocar na história, quer colocar os irmãos, quer colocar a vovó. Então, você vai estar criando a historinha junto com ela e ela vai pegando gosto pela leitura. Outra dica também é você explorar a história. Imagine que está contando a historinha dos 3 porquinhos. Então você vai junto com elas, vamos contar quantos porquinhos tem aqui. E as casas, são de quê? Vamos ver qual é o material dessa casa. Qual foi o outro animal que apareceu? Então eles vão dizer que foi o lobo. Onde as casinhas estão? É na floresta, na cidade. Então veja quantas coisas vocês podem explorar na historinha. Então, por que a gente trouxe essas dicas? Porque mesmo que vocês não consigam fazer as atividades com as crianças, tipo do livro e do caderno de atividades com elas, mas vocês vão estar trabalhando o conteúdo,
que é o mais importante. A criança vai estar sendo estimulada o tempo todo. E aí vocês vão fazendo um registro, mandando para as professoras, vão conversando e ela vai ter um desenvolvimento melhor. Essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e logo mais traremos mais dicas. Até a próxima!